Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque aquele que mereceste trazer no seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e rejubilai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo pela ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fazei por intercessão da Virgem Maria, sua Mãe Santíssima, que sejamos admitidos às alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos que estão chegando. Eu sou Luiz Felipe Licidônio. Vocês já devem ter visto o Raga me chamando só de Licidônio. Eu sou de Porto Alegre, tenho 39 anos, sou casado, vou fazer 3 anos de casado agora. Participei de vários movimentos na igreja desde que eu me conheço por gente. Lembro desde criança, minha mãe, meu pai me levando na missa e eu dormindo no banco da missa ou correndo pela igreja. Mas ali com meus 14 anos foi onde eu tive a minha decisão de fato seguir a Jesus mais de perto, quando eu ingressei no grupo de jovens e desde lá eu passei por vários grupos, vários movimentos, passei pela Renovação Carismática por muitos anos, também pela comunidade Paz e Mel, a que o Raga pertence. Hoje faço parte do movimento de casais jovens aqui na Arquidiocese de Porto Alegre, junto com a minha esposa, na paróquia São José do Sarandi. E hoje nós queremos trazer um pouquinho aqui sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima, sobre os principais aspectos dessa que é a principal aparição de Nossa Senhora no século XX, sem dúvida alguma. E há elementos muito fortes nessas aparições e há até fatos desconhecidos da maioria das pessoas dentro daquilo que compreende todo o ciclo de aparições de Nossa Senhora em Fátima, ou o ciclo de aparições aos 3 pastorinhos. E eu fiz aqui algumas anotações que eu gostaria de trazer, então me desculpem se eu vou ter que ler algumas partes, porque de fato não é possível memorizar tanta informação. Mas, em primeiro lugar, as aparições em Fátima, o sobrenatural da coisa, ele começa antes das aparições de Nossa Senhora mesmo. As aparições de Nossa Senhora em Fátima começaram em 1917, mas antes disso, em 1915, já começaram a acontecer alguns fenômenos místicos, alguns fenômenos sobrenaturais em Fátima, com inicialmente a Lúcia, né, a pastorinha, a mais velha. Então, em 1915, a Lúcia brincava com outras amigas e elas enxergaram, viram um clarão no céu e enxergaram, ou pelo menos a Lúcia enxergou, não, as 3 enxergaram, porque fala do medo que as 3 tiveram. Elas estavam brincando e depois pararam para rezar o terço e nisso elas viram uma imagem no céu que parecia, segundo a descrição da Lúcia, uma estátua de neve, só que essa estátua de neve, os raios do sol passavam no meio dela, como se ela fosse uma estátua de neve transparente, né? Uma pessoa que eles não identificam, né, quem é, mas percebem aquele fenômeno no céu que parece uma pessoa, só que branco, tudo branco e transparente, a ponto dos raios de sol passarem pelo meio daquela figura que eles estavam enxergando. As crianças ficaram com bastante medo, mas continuaram rezando o terço e seguiram a vida a partir dali. Um ano depois, 1916, antes ainda das aparições de Nossa Senhora, começam as aparições do ciclo angélico, que são as aparições em que o anjo de Portugal aparece aos 3 pastorinhos. Aí sim, a Lúcia, o Francisco e a Jacinta. Na primeira aparição do anjo, ele se identifica como o anjo da paz e ele ensina uma oração às crianças que hoje nós rezamos normalmente quando nós
vamos a alguma adoração eucarística, é comum que alguém puxe a oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Essa oração, que é muito comum a nós hoje, foi ensinada pelo anjo, que se identificou como o anjo da paz inicialmente, foi ensinada aos pastorinhos de Fátima. Então hoje nós conhecemos e nós rezamos essa oração, que não foi a boca humana quem exprimiu a primeira vez, não foi um homem inspirado que criou, mas foi o próprio anjo de Deus quem apresentou essa oração aos pastorinhos. Depois, essa aparição ela é bem curta. Na segunda aparição, o anjo fala às meninas que Deus tem um propósito para elas. E ele começa dizendo para elas: orai, orai muito, rezem muito. É preciso sacrificar pelos pecadores. E ele fala uma frase que é bem marcante nessa segunda aparição: os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Ou seja, ali, naquele momento, o anjo estava preparando os 3 pastorinhos para esse encontro, né? E o coração de Maria e o coração de Jesus têm desígnios de misericórdia, ou seja, ali ele está demonstrando que essas crianças são eleitas, elas são especiais, elas não são qualquer ou quaisquer crianças ali. E na terceira aparição, que é a mais marcante, o anjo ele apresenta às crianças uma hóstia que pinga o sangue no cálice. E ele faz mais uma oração com as crianças, ele ensina uma oração que é um pouco maior, que não é tão conhecida. E após esse momento de adoração, o anjo então dá a hóstia à Lúcia, né? Ele dá a comunhão à Lúcia e dá ao Francisco e à Jacinta beber do cálice do sangue de Cristo. E ainda ele reza, após entregar, um pouco antes de entregar, ele reza da seguinte maneira: tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, terrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Então, esta aparição é a mais marcante do ciclo angélico, né? O próprio anjo, na segunda aparição, ele se identifica como o anjo de Portugal, e na terceira aparição ele se identifica como o anjo da guarda das crianças e de Portugal. Então, e ele traz a Eucaristia às crianças, que não é uma coisa comum. Nós já vimos muitas aparições ao longo da história da nossa igreja, nesses 2000 anos, nós vimos muitas aparições, mas em raríssimas aparições existe a Eucaristia, ainda mais a Eucaristia de forma física, dada às crianças, às videntes. Eu lembro apenas de Garabandal, né, que é mais recente, que muita gente diz que Garabandal é a continuação de Fátima, que em Garabandal sim há a Eucaristia. O anjo, nesse caso, se não me engano, é São Miguel, traz a Eucaristia a Conchita, que é uma das videntes. Então, eu só lembro dessas 2 aparições em que isso existe, em que existe a Eucaristia no meio. E depois, então, dessa terceira aparição do anjo, as crianças ficam um tempo sem ter nenhum fenômeno místico, até que no dia 13 de maio, Nossa Senhora aparece. Ainda sem dizer quem é ela, eles têm uma suspeita de quem é essa pessoa, quem é essa mulher que conversa com eles, mas não sabem exatamente quem é, né? Na primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima, ela só diz para eles: não tenham medo, né? Não tenham medo. E a Lúcia pergunta de onde que ela é, porque eles estão voltando com o rebanho, eles haviam visto um clarão no céu, e estão voltando para casa porque acham que vai chover, né? Havia dado um raio no céu, havia tido um relâmpago muito forte. Então as crianças estão no campo com as ovelhas, enfim, e então levam, quando ouvem são 2 relâmpagos, quando ouvem então esse segundo relâmpago, elas, apesar de o céu estar muito claro, não ter sinal de chuva, elas recolhem as ovelhas porque aparentemente, né, vai chover, vai cair um temporal. Então elas estão descendo já em direção à casa, quando enxergam em cima de uma azinheira, uma árvorezinha de 1 metro mais ou menos, uma árvore de azeite, né, provavelmente a árvore da oliva, né, já que em Portugal é muito comum
o azeite de oliva. Então essa azinheira, essa árvorezinha que dá a oliva, ou a azeitona na verdade, ela tem um pouco mais de 1 metro e eles veem essa senhora em cima dessa azinheira, em cima dessa arvorezinha. E é uma senhora de branco, a Lúcia descreve todos os detalhes das aparições. Tem esse livrinho aqui, ó, Memórias da Irmã Lúcia. Esse livro não é fácil de encontrar. Eu achei num sebo em 2013 aqui na Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, mas já procurei e só em sebo mesmo para encontrar, porque ele não é mais editado, não dessa forma aqui. Então aqui a Lúcia dá muitos detalhes sobre as aparições que nós não temos conhecimento em geral. E ela fala detalhadamente cada detalhe da vida da Jacinta, da vida do Francisco e também da vida dela. São 2 volumes, eu só tenho o primeiro volume, o segundo volume até eu procurei na internet esses dias ver se encontrava, mas encontrei só em sebo e achei um valor um pouco elevado para ser um livro já usado. Tá certo que é um livro mais raro, mas enfim, vale a pena, vale a pena. E tem um da Loyola, tem um livro desse aqui, Memórias da Irmã Lúcia, que é um volume único da Loyola, que eu não sei se é exatamente esse aqui, é uma edição mais atual, mas que também tem vários detalhes das aparições e da vida dos 3 pastorinhos que nós não temos acesso aí de forma mais comum. E nessa primeira aparição, então eles veem essa senhora, essa mulher em cima da arvorezinha e se assustam. Então a senhora diz, não tenham medo. A primeira coisa que a Lúcia pergunta é, da onde que você é? Da onde que até a expressão, né? Da onde é vossa mercê? Né? Que é da onde é uma expressão que foi sendo reduzida de vossa mercê, depois virou vossa mercê, depois vós mercê, até virar o que a gente chama hoje de você. Então essa expressão, ela pergunta de onde você é, e Nossa Senhora diz, eu sou do céu. Ela só diz isso, eu sou do céu. Não diz se ela é Maria, se ela é a mãe de Jesus, mas ela pede nessa primeira aparição que eles venham ali, aquele local, a Cova da Iria, durante 6 meses seguidos, sempre no dia 13, na mesma hora. Essa mesma hora devia ser em torno de 12h e 1h. Depois destes 6 meses seguidos, eu direi quem eu sou e o que eu quero. E ainda eu vou voltar aqui uma 7ª vez. E a Lúcia, normalmente, a Lúcia conseguia conversar com Nossa Senhora. O Francisco só ouvia e a Jacinta via. Então, mas apesar, por exemplo, da Jacinta ver Nossa Senhora e não ouvir, ela sabia o que Nossa Senhora falava. Né? A mesma coisa, ela não conseguia ouvir a voz, mas ela sabia o que Nossa Senhora falava. Agora, talvez tenha confundido, talvez seja o Francisco que só via e a Jacinta só ouvia. Mas a Lúcia tinha diálogos com Nossa Senhora. A Lúcia pergunta sobre 2 amiguinhas falecidas, se já estão no céu. Nossa Senhora diz, a Amélia já está no céu, mas a outra menina, Maria das Neves, já está no céu, mas a Amélia vai ficar no purgatório até o fim do mundo. E a Lúcia começa a perguntar se eles vão para o céu. Nós vamos para o céu? Eu vou para o céu? Sim, tu vai. A Jacinta vai para o céu? Sim, tu vai. E o Francisco vai para o céu? Aí Nossa Senhora diz, também vai, mas ele tem que rezar uns terços ainda, tem que rezar umas continhas ainda, porque ele não está pronto. Tem que rezar muitos terços. E nesta primeira aparição, Nossa Senhora revela uma luz muito forte saindo das suas mãos, e essa luz ela perpassa o corpo das crianças, ela atinge o corpo das crianças, e as crianças experimentam essa graça, que é justamente sentir esse conforto na alma, que é a graça de Deus de fato. E aí então, no final da primeira aparição, Nossa Senhora fala, rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Aqui a gente tem que colocar um detalhe, que é o seguinte: em Portugal nessa época tinha acontecido uma rebelião muito forte, havia uma crescente revolucionária em Portugal, o rei havia sido deposto, havia uma perseguição muito grande à igreja, né? Então era muito difícil, muito parecido com o que aconteceu na Espanha, aconteceu em Portugal, mas numa escala menor, de perseguição à igreja,
de martírio de padres, bispos, enfim. Então havia esse medo, né, que era uma coisa corrente, e também havia a guerra. Para não dizer que eu estou falando bobagem, deixa eu até confirmar aqui. Deixa eu confirmar. Ó, a primeira, exatamente, tá? Nossa Senhora fala dessa revolta que acontece em Portugal, mas também nessa época, é a época da Primeira Guerra Mundial. E a Lúcia pergunta sobre a guerra, né? E Nossa Senhora diz: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz no mundo e o fim da guerra. E aqui encerra a primeira aparição de Nossa Senhora. Na segunda aparição, aí no dia 13 de junho, Nossa Senhora diz, né, a Lúcia sempre pergunta: o que você nos quer, o que você me quer? Né? E aí Nossa Senhora diz: eu quero que venham aqui sempre no dia 13 de cada mês, que rezem o terço e aprendam a ler. Então aqui nós estamos falando de 3 crianças que não tinham uma formação, 3 crianças que não tinham escolaridade ainda, apesar da idade da Lúcia já com 10 para 11 anos, ainda não sabiam ler e escrever. Então Nossa Senhora é quem pede: aprendam a ler. Então aí vem coisa, né? Aí vem coisa. Nossa Senhora pediu, é porque vai ter coisa aí. E Nossa Senhora diz: aprendam a ler e depois eu direi o que quero. Ou seja, as crianças precisam aprender a ler para justamente anotar, para justamente escrever aquilo que Nossa Senhora vai falar, que depois vem a ser o terceiro, o segredo de Fátima, né? O mistério de Fátima. Nossa Senhora ainda diz o seguinte, que levará o Francisco e a Jacinta em breve para o céu, mas que a Lúcia ainda fica mais um tempo. E aí ela fala o seguinte: Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Ou seja, não é Maria querendo estabelecer a devoção ao imaculado coração, é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Então isso já dá uma outra ideia, né? Não é uma aparição simplesmente de Nossa Senhora, não é algo tipo, a gente tem muitas vezes uma devoção escrupulosa, um medo de agradar mais a Nossa Senhora do que a seu filho Jesus, né? A gente não precisa ter esse medo, né? A gente nunca vai cometer uma ofensa a Jesus se a gente agradar mais a mãe do que a ele, né? Nenhum de nós ficaria triste se um amigo fizesse um agrado à nossa mãe, né? Ou tivesse um apreço muito grande à nossa mãe. Nós também não ficaremos felizes por esse amor que nós temos ao nosso amigo, e esse amigo gostar da nossa mãe, ninguém vai ficar bravo por isso, né? Então não tem como a gente ofender a Jesus por isso. E aí a Nossa Senhora diz: Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem a abraçar prometo a salvação, e serão queridas de Deus essas almas, como flores postas por mim a adornar o seu trono. A Lúcia então pergunta se ela vai ficar lá sozinha, porque a Jacinta e o Francisco vão para o céu em breve. E Nossa Senhora diz: não filha, tu sofres muito, não desanime, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Nossa Senhora então abre as mãos mais uma vez e comunica aquela luz da primeira aparição, aquela graça de Deus tremenda que faz com que eles sejam agitados por aquilo ali. É como se eles se sentissem imersos no amor de Deus naquele momento. E assim, Nossa Senhora revela também a mão dela, na mão direita de Nossa Senhora, um coração no meio dessa luz, um coração cercado de espinhos que estavam cravados, esses espinhos cravados no coração. E aí as crianças compreendem que era o Imaculado Coração de Maria sendo ultrajado pelos pecados da humanidade e que queria a reparação. Ou seja, né, Nossa Senhora na segunda aparição já falava em reparação. O anjo já havia falado em sacrifício. Depois, na terceira aparição de Nossa Senhora em Fátima, essa é a principal aparição. Aqui já havia um grande burburinho ao redor dos acontecimentos de Fátima. Se especula em torno de 4 a 5 mil pessoas presentes na cova da Iria,
muita gente vindo de vários lugares para ver os pastorinhos, ver aquilo que Nossa Senhora ia manifestar. Nossa Senhora, na terceira aparição, diz então que eles devem rezar, voltar no próximo mês, no dia 13, continuar rezando o terço todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz no mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Ou seja, até aqui Nossa Senhora ainda não tinha dito, ó, sou eu. Nossa Senhora não tinha dito, ó, eu sou a mãe de Jesus. Ela é só a mulher do céu. As pessoas ao redor já diziam que era Nossa Senhora, mas a Lúcia e a Jacinta sempre diziam, não, ela não disse que é Nossa Senhora, vocês que estão dizendo. A gente não sabe se é, a gente pode até achar que é, mas a gente não sabe, ela não disse quem é. E aí, nessa terceira aparição, a Lúcia pede que ela faça um milagre, para que as pessoas possam acreditar, porque muitos vão até a Cova da Iria com total descrença, achando que é só simulação das crianças, que não tem nada demais. Então, as pessoas começam a pedir um milagre para ter certeza que aquela aparição de fato é um sinal de Nossa Senhora. E aí ela fala o seguinte, queria pedir para nos dizer quem é, para fazer um milagre para que todos acreditem que você ou que Vossa Mercê nos aparece. E aí Nossa Senhora fala, continue a vir todos os meses. Em outubro direi quem eu sou, o que eu quero, e farei um milagre que todos hão de ver para acreditar. E aí Nossa Senhora continua, sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial quando fizerdes alguns sacrifícios. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Ou seja, uma oração de reparação. A própria Jacinta, depois, quando fica doente, Jacinta falece de pneumonia, menos de 2 anos depois das aparições, e a Jacinta sofria muito, ela não queria tomar o remédio, ela não queria se alimentar para poder oferecer todo o sacrifício possível para reparar o coração de Maria e o coração de Jesus. E a Jacinta repete essa oração, ó Jesus, é por vosso amor e pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. A Jacinta usa isso como uma jaculatória, ela reza isso o tempo todo. E Nossa Senhora, ao dizer essas palavras, abriu as mãos, mais uma vez, comunicando aquela luz, e dessa vez eles perceberam algo diferente. Nossa Senhora trouxe algo realmente diferente. O reflexo pareceu penetrar a terra e vimos um grande mar de fogo. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo caindo por todos os lados, semelhante ao cair das faúlhas em os grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como os negros carvões em brasa. Assustados e como que a pedir socorro, levantávamos a vista para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para a salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. É a segunda vez que Nossa Senhora diz. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI, começará outra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre me consagrará à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz.
em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. Aqui, só fazer um parênteses, isso aqui é muito denso, né? A gente até brinca que Nossa Senhora não seria aceita como catequista nos dias de hoje, né? Afinal, ela já começou mostrando o inferno. Na terceira aparição, Nossa Senhora mostra essa terrível visão do inferno, né? Até a gente acaba brincando, fazendo piada com isso, mas o fato é que Nossa Senhora quis mostrar a realidade. Apesar de serem 3 crianças, ainda sem qualquer tipo de maldade, sem malícia, Nossa Senhora mostra a estas crianças o inferno. E se ela mostrou para essas crianças o inferno, é sinal que realmente a coisa não é uma brincadeira, né? Nossa Senhora realmente falava a sério. Ela poderia ter mostrado o inferno a um pecador qualquer, mas mostrou para 3 crianças puras, 3 crianças sem qualquer malícia que ela mesma escolheu. Então, é realmente uma coisa que nós devemos nos preocupar, né, com a nossa alma e também nos sacrificar pelas almas dos pecadores, fazer a comunhão reparadora, como Nossa Senhora pediu aqui, oferecer sacrifícios pelos pecadores. Eu não falei no início, mas eu fui seminarista por 5 anos aqui em Porto Alegre. Eu já conhecia a minha esposa, a gente se conheceu em 2007, sempre fomos muito amigos, mas em 2011 ela foi para uma congregação religiosa, a Arca de Maria. Obviamente nós não éramos nada ainda, nem namorados, eram só amigos. E ela foi então para essa congregação, e quando ela voltou aqui em Porto Alegre, ela deu um testemunho lá no grupo de oração Paz e Mel, que fez muita gente assim mudar de vida. Que ela falou o seguinte: eu estou indo porque eu preciso me sacrificar pelas almas que não tem quem se sacrifique. Ou seja, ali ela colocava em prática isso que Nossa Senhora pediu. E aquele testemunho dela, a gente sabia, ela ia para outro estado, ela ia ficar longe da família, ia abrir mão dos amigos. Tudo isso era o sacrifício que ela estava oferecendo naquele momento, né? Pelas almas daqueles que não tem quem se sacrifique. E aquilo ali me tocou profundamente. Eu já tinha vontade de fazer uma experiência no seminário. Fui para o seminário no outro ano, fiquei 5 anos. E quando eu estava já pensando que realmente o seminário, ou melhor, que o sacerdócio não era a minha vocação, não adianta ter apenas desejo de ser padre, preciso ter vocação. Então, bem na época que eu estava nesse processo, foi a época que ela saiu do convento também, quando percebeu que não era a vocação dela. E aí, enfim, tudo foi acontecendo e nós tivemos um período bem longo de discernimento até que eu saí do seminário e logo depois nós começamos a namorar, nos casamos e, enfim, a fazer 3 anos de casado já. Mas essa frase de Nossa Senhora foi muito marcante para ela e foi muito marcante para mim. Nós, como cristãos, nós, como católicos, nós precisamos fazer sacrifícios. E não precisa ser um grande sacrifício. Não precisa subir a escadaria da Igreja das Dores de joelho. Não precisa fazer nada de absurdo. A gente pode fazer coisas simples. Por exemplo, hoje eu sempre costumo comer 2 pedaços de carne. Hoje eu vou comer um só. Esse pedaço de carne que eu não vou comer, eu vou oferecer. Ó, Senhora, não vou comer isso porque eu quero oferecer em sacrifício. Ou, eu gosto muito de feijão e eu hoje não vou comer feijão porque eu quero oferecer esse sacrifício. Entrou uma pedrinha no meu sapato, eu posso tirar essa pedrinha, mas eu posso deixar e oferecer isso em sacrifício. Não precisa ser nada grande, né? Claro que se for grande, melhor, mas não precisa esperar fazer uma grande coisa. A gente pode fazer coisas pequenas e oferecer em sacrifício a Nossa Senhora. Vou seguindo aqui. Nossa Senhora fala então da guerra, fala da consagração da Rússia que precisava ser feito, fala de uma nova guerra que poderia começar no reinado de Pio XI e que haveria um sinal, uma noite iluminada por uma luz desconhecida. E de fato, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, aconteceu a aurora boreal, que normalmente é vista só no local específico, não me lembro se é no Ártico, mas na Europa foi possível ver a aurora boreal, né? Essa luz colorida aparecendo no céu, uma luz desconhecida, não era uma coisa comum, não era uma coisa simples de acontecer, e logo depois começou a guerra. A igreja foi muito perseguida,
a Rússia de fato espalhou seus erros pelo mundo. O Santo Padre, eu lembro do Papa Pio XII, que foi muito perseguido na época da Segunda Guerra, acusado de 1000 coisas. Ele tentava ajudar os judeus julgavam ele, tentava, enfim, um monte de coisa que aconteceu. O Papa foi muito perseguido na época da guerra, e de fato tudo isso aconteceu. Mas Nossa Senhora nos dá um consolo: por fim o meu imaculado coração triunfará. E depois dessas duas partes, da visão do inferno, da necessidade da reparação e da conversão da Rússia, a Lúcia continua falando, né, nesse testemunho dela. Vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que pareciam que incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho da mão direita expelida por Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte, disse: penitência, penitência, penitência. E vimos, numa luz imensa, que é Deus, algo semelhante como se veem as pessoas num espelho quando lhe passam por diante um bispo vestido de branco. Quando lhe passam por diante um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, subindo uma escabrosa montanha, no cimo do qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro, feita de sobreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade, meia em ruínas e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegando ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo uns atrás dos outros, os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os dois braços da cruz estavam 2 anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Aí Nossa Senhora diz: isto não digais a ninguém, ao Francisco sim podeis dizê-lo. Então aqui está certo. O Francisco só via, mas não ouvia. Quando rezais o terço, depois de cada mistério, rezais: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Então aqui Nossa Senhora ensina uma segunda oração que é bem comum, conhecida a todos nós. A primeira oração foi a oração que o anjo ensinou: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E agora Nossa Senhora ensina essa jaculatória que todos nós rezamos junto no terço. E a Nossa Senhora aqui deixa às crianças um pedido: que isso não seja revelado. E isso fica conhecido como o segredo de Fátima, né? A terceira parte, a primeira parte do segredo. A primeira parte e a segunda, se não me engano, foram revelados na década de 60, mas se tinha uma expectativa muito grande quanto à terceira parte. Se especulava que a terceira parte falava do fim do mundo, coisas assim. Mas no ano 2000, o Papa Bento, ainda não como Papa, ainda como cardeal, ele leu a terceira parte do Segredo de Fátima, que é isso que nós temos aqui agora. Essa terceira parte do bispo que caminha na cidade em ruínas, acabrunhado de dor e de pena. E na época, o Bento, na verdade, o cardeal Ratzinger, disse que isso que as meninas viram se referia ao atentado contra o Papa João Paulo II, lá em 1982, né, quando o Papa está no meio da Praça de São Pedro e é alvejado, né, ele toma um tiro, enfim, quase morre. E o próprio testemunho do Papa depois diz que, sem dúvida alguma, foi Nossa Senhora quem desviou a bala dos órgãos vitais. E, de fato, ele não tem dúvida, não tinha dúvida que Nossa Senhora foi quem salvou ele. Mas o fato é que nem tudo bate aqui com o atentado do Papa, né? Claro, a igreja tem a posição oficial
Mas se a gente olhar, né, a mim me marcou muito quando logo no início da pandemia o Papa Francisco fez a bênção Urbi et Orbi, que o mundo inteiro praticamente parou, porque a gente estava em casa, ninguém estava trabalhando, foi transmitido pela TV, enfim, aquela bênção que o Papa está na Basílica de São Pedro, na frente da Basílica, na Praça de São Pedro, e ele, com muita dor, faz aquela oração pelo fim da pandemia. A gente via as imagens da Itália, dos corpos sendo transportados em caminhões, então era uma cena muito ruim, era de fato uma cidade em ruínas, e depois o Papa que caminha no meio dessa cidade, ele caminha até a entrada, até na verdade aquele crucifixo, que era também um crucifixo mais tosco, não era algo mais clássico, era algo mais rústico, caminha até aquele crucifixo, né, até o crucificado, e mancando com dor, a expressão dele de pena, entrando ali na igreja, né, a expressão de dor no rosto do Papa, né. Eu, particularmente, quando eu vi aquela cena, eu liguei na hora ao terceiro segredo, a terceira parte do segredo, né. Isso, aquele Papa que caminha, claro, o Papa não foi morto, os bispos não foram mortos quando chega na frente da cruz, mas também a gente pode pensar na misericórdia de Deus, né? E essa passagem pode simbolizar também toda a perseguição que a igreja sofreu e vem sofrendo nos últimos anos. Deixa eu acelerar aqui um pouquinho, porque eu não falei das outras ainda. Na quarta aparição, dia 19 de agosto, porque aí olha só, aqui acontece outra coisa, né? No dia 13 de julho, é sempre no dia 13, e a quarta aparição acontece no dia 19. Por quê? As crianças estavam sendo muito perseguidas, até por parte da igreja, mas pelas instituições públicas. Havia a revolução socialista em Portugal, e o poder público estava tomado por essa parte. E era uma coisa completamente materialista, ateia. Então eles queriam negar qualquer fato da existência de Deus. Então as crianças sofrem o absurdo de serem presas. As 3 crianças, com 7, com 8 e com 10 anos, são presas. São colocadas numa cadeia com ladrões, com assassinos. E isso é um negócio absurdo. A tortura que as crianças sofreram, eles levam o Francisco para uma salinha e dizem que o Francisco foi mergulhado num caldeirão de água fervente, que o Francisco morreu. E as crianças choram e se alegram ao mesmo tempo em saber que agora ele está no céu. Só que era só uma tortura nas crianças. O Francisco não foi morto, obviamente. E as crianças, então, colocadas na cadeia, elas rezam o terço com os presos, elas colocam uma cruzinha na parede para todos rezarem de joelhos, elas botam os presos, os assassinos, ladrões, a rezarem o terço na cadeia. Os presos fazem um bailinho com as crianças. Tinha um deles que sabia tocar um harmônico, que é uma espécie de órgão, uma pedal. Elas fazem um bailinho. A Jacinta gostava bastante de dançar, de bailar, e as crianças dançam com os presos ali, eles cuidam dela, cuidam das crianças ali. E se a gente olhar, isso é uma coisa absurda, completamente absurda. Mas as crianças foram lá para converter aquele povo, aqueles que estavam lá. Se a gente for pensar que, por mais absurdo que isso seja, sem dúvida alguma, aqueles homens foram tocados pela presença das crianças ali. Mas na quarta aparição, então, como as crianças são presas, a aparição acontece em outro local, não na Cova da Iria, porque as crianças são proibidas de ir lá. Então a aparição acontece no dia 19 de agosto, né, depois de elas serem soltas. A Lúcia começa perguntando o que você quer. Eu quero que continuem a vir à Cova da Iria no dia 13, que continuem a rezar o terço todos os dias. No último mês farei um milagre para que todos acreditem. Nossa Senhora ainda fala: se não tivessem abalado contigo para a aldeia, seria o milagre mais conhecido. Ou seja, as crianças não tivessem sido presas, seria o milagre mais conhecido. Havia de vir São José com o menino Jesus para dar a paz ao mundo, e havia de vir Nosso Senhor benzer o povo.
vinha Nossa Senhora do Rosário com um anjo de cada lado e Nossa Senhora com um arco de flores à roda. Isso Nossa Senhora disse, se eles não tivessem sido presos, o que teria acontecido. E a Lúcia pergunta o que Nossa Senhora quer que seja feito com o dinheiro que as pessoas estão deixando lá. As pessoas vêm de longe e acabam fazendo uma doação. E Nossa Senhora diz para fazer 2 andores. Para a Lúcia levar com a Jacinta, vestida de branco, e outro leva o Francisco com 3 meninos. E o dinheiro dos andores é para a festa de Nossa Senhora do Rosário, e o que sobrar ajuda a construir uma capela que vocês vão fazer. Então, Nossa Senhora diz para eles fazerem uma espécie de urna para as pessoas colocarem as doações para ajudar na festa de Nossa Senhora do Rosário e para começar a construir uma capela. Depois, a Nossa Senhora termina dizendo: rezai, com um aspecto mais triste, rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que muitas almas vão para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Então, aquilo que a Fábio falou lá no testemunho dela, né, foi exatamente isso aqui. Muitas almas vão para o inferno por não ter quem se sacrifique. Depois a 5ª aparição, aí volta a ser dia 13 de setembro e volta a ser na Cova da Íria, ou na Cova da Iria. Nossa Senhora começa dizendo: continuem a rezar o rosário todos os dias, para alcançarem o fim da guerra, pois a guerra está para acabar. Em outubro virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Carmo, São José com o Menino Jesus, para abençoarem o mundo. Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda. Trazei-a só durante o dia. Um dos sacrifícios que eles têm ideia de fazer é amarrar uma corda apertada à cintura, para que atrapalhe mesmo, para que cause algum tipo de dor, algum tipo de mal-estar. Mas aí Nossa Senhora diz: tá bom, Deus tá satisfeito com o sacrifício, mas não dorme com aquela corda, porque não vai fazer muito bem. Deixa eu ver aqui. No final, a Lúcia ainda oferece 2 cartas e um vidro com um perfume que alguém deixou lá para Nossa Senhora. E ela pergunta: deram isso, você quer? E aí Nossa Senhora responde: isso não é muito conveniente lá no céu, não. Nossa Senhora não queria o perfume, não, porque não era conveniente lá no céu. Na 6ª aparição, dia 13 de outubro, é a penúltima aparição de Nossa Senhora em Fátima, a última aparição de Nossa Senhora aos 3 pastorinhos. A Lúcia sempre começa perguntando: o que você me quer? O que você quer? Quero que façam aqui uma capela em minha honra. Eu sou a Senhora do Rosário. Lá, em 13 de outubro, Nossa Senhora falou: eu sou a Senhora do Rosário, que quero que continuem a rezar sempre o terço todos os dias. A guerra vai acabar ainda hoje, e os militares voltarão em breve para suas casas. Aí a Lúcia sempre pedia por doentes, por pessoas que precisavam de curas, de milagres, enfim. Nossa Senhora fala para ela assim, a Lúcia fala: tem algumas coisas para lhe pedir, se curam os doentes, se convertem os pecadores, etc. Aí Nossa Senhora diz: uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. E Nossa Senhora, com um aspecto mais triste, diz: não ofendam mais a Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Se o povo se emendar, acaba a guerra. Se não se emendar, acaba o mundo. Ainda quer mais alguma coisa? Aí Nossa Senhora diz: já não quero mais nada. E abrindo as mãos, fê-las refletir no sol. Ou seja, Nossa Senhora de novo abriu as mãos, comunicou aquela graça, aquela luz muito grande. E enquanto Nossa Senhora se elevava, continuava o reflexo da própria luz dela a se projetar no sol. Sem noção do que é isso? A luz de Nossa Senhora era mais forte que o sol. Ela projetava a luz dela no sol. Desaparecida Nossa Senhora, na imensa distância do firmamento, vimos ao lado do sol São José com o menino e Nossa Senhora vestida de branco com um manto azul. São José com o menino pareciam abençoar o mundo com os gestos que faziam com a mão em forma de cruz. Pouco depois, desvanecida essa aparição, vi Nosso Senhor e Nossa Senhora, que me dava a ideia de ser Nossa Senhora das Dores. Nosso Senhor parecia abençoar o mundo da mesma forma que São José. Desvaneceu-se esta aparição
e pareceu-me ver ainda Nossa Senhora em forma semelhante a Nossa Senhora do Carmo. Essa foi a 6ª aparição de Nossa Senhora em Fátima, a última aos 3 pastorinhos, e enquanto as crianças estão vendo São José, Nossa Senhora, Nosso Senhor ao lado do sol, as pessoas que estão lá têm o milagre delas, que é o milagre do sol. Nesse dia havia em torno de 50 mil pessoas lá, 50 mil pessoas num morrinho, né, onde elas estavam, e havia muita chuva, mas muita chuva mesmo, estava tudo encharcado, tudo embarrado o chão. Né? Tem fotos desse dia com as pessoas com guarda-chuva e o chão todo embarrado. E no momento que começa a Nossa Senhora, que Nossa Senhora vai para o sol, as pessoas que estão ali, elas não viam Nossa Senhora, mas elas veem o milagre do sol. O sol começa a se mexer, o sol começa a andar no céu e ele começa a se aproximar da terra, fazendo um pulsar. Né? Ele vinha e se aproximava da terra. As pessoas ficam apavoradas, sem entender o que está acontecendo, acham que é o fim do mundo, mas o fato é que esse milagre do sol foi testemunhado pelas 50 mil pessoas que estavam ali. Tem fotos do milagre acontecendo, tem relatos de pessoas que estavam a quilômetros de distância e que viram o sol se mexendo, o sol dançando no céu. E o que mais impressiona é que no final do milagre do sol, todos estão secos. A terra está seca, tem pó no chão, as roupas das pessoas estão secas, estavam todas encharcadas por causa da chuva, e abre um sol e acaba-se todo o temporal, toda a chuvarada que estava ali. Então ali esse milagre do sol, eu lembro até uma vez quando eu estava na faculdade, uma aula que tinha várias pessoas não católicas, que um deles questionou se isso não poderia ser uma alucinação coletiva, que o padre, né, que estava dando aula, ele é formado em parapsicologia, em fenômenos que são causados não necessariamente por algo sobrenatural. E esse padre falou, não tem como um fenômeno deste ser uma alucinação coletiva, porque são muitas pessoas vendo, são muitos registros, tem fotos e tem pessoas que não estavam lá, mas que viram o sol se mexer também. Porque poderia ser algo sugestivo, um vê, diz que está vendo, os outros começam a ver também, mas não, era muita gente. Tem relatos de jornais, tem relatos de fotos e tem pessoas de longe que viram o sol dançando no céu. Então não tem como isso ser alucinação coletiva. E aí então, logo depois disso, né, a Jacinta e o Francisco adoecem, oferecendo todo o sacrifício possível em reparação ao Imaculado Coração de Maria. A Jacinta falece, se não me engano, em 1919, e o Francisco é mais ou menos da mesma época, porque Nossa Senhora já tinha dito que os levaria para o céu. E no dia 15 de junho de 1921, a Lúcia, já um pouquinho maior, a Lúcia sofre um certo assédio, porque vem muitas pessoas de longe para ir a Fátima, ir à Cova da Iria para encontrar as meninas, encontrar no caso a Lúcia. Então ela acaba sendo uma celebridade, ela não quer isso. Então o bispo convida ela para ir morar no Porto, convida ela para ir para outra cidade onde ela não vai ser tão conhecida e não vai ter toda essa pressão ao redor dela. E aí ela ficou muito feliz com o convite do bispo, mas bateu uma tristeza muito grande quando ela foi se despedir da família, onde ela viu que ela não veria mais os pais, não veria mais a Cova da Iria, os locais onde ela costumava ir. Ela fica muito triste, né? E ela se arrepende de ter dito para o bispo que iria. E Nossa Senhora, então, ela foi até a Cova da Iria para se despedir do local, e Nossa Senhora apareceu a ela pela última vez ali em Fátima. E assim, solícita, mais uma vez desceste à terra, e foi então que senti a tua mão amiga e maternal tocar-me no ombro. Levantei o olhar e vi, eras tu, a mãe bendita, a dar-me a mão e a indicar-me o caminho. Os teus lábios descerraram-se o doce timbre da tua voz, e o doce timbre da tua voz restituiu a luz e a paz à minha alma. Nossa Senhora disse, aqui estou pela 7ª vez, segue o caminho por onde o Senhor Bispo te quiser levar. Essa é a vontade de Deus. Repeti então o meu sim, agora bem mais consciente do que no dia 13 de maio de 1917, e enquanto que de novo te levavas ao céu como num relance, passou-me pelo Espírito toda a série de maravilhas que naquele mesmo lugar havia apenas 4 anos, ali tinha-me sido dado contemplar. Então,
aqui a Lúcia então se despede de Fátima e vai para o Porto. Lá no Porto, ela tem uma vida diferente, ela começa a pensar sobre o seu futuro e ela acaba entrando para o noviciado das irmãs de Santa Doroteia. Ah, perdão, esqueci de botar o celular no silencioso. E aqui Nossa Senhora volta a aparecer a Lúcia depois que ela entra no convento. Esse ciclo é conhecido como ciclo Corde Mariano, o ciclo do coração de Maria. E Nossa Senhora aqui vem dar detalhes sobre esta comunhão reparadora que ela já havia pedido. Nossa Senhora então aparece a Lúcia em Pontevedra, na Espanha, onde ela estava, no convento das Irmãs de Santa Doroteia, e nas memórias ela escreve assim: apareceu-me a Santíssima Virgem e ao lado, suspenso em uma nuvem, um menino. A Santíssima Virgem, pondo-lhe no ombro a mão e mostrando ao mesmo tempo um coração que tinha na outra mão, cercado de espinhos. Ao mesmo tempo disse o menino: tem pena do coração da tua Santíssima Mãe, que está coberto de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam, sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar. Em seguida disse a Santíssima Virgem: olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam, com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, vê de me consolar e diz. E aqui Nossa Senhora explica como funciona a comunhão reparadora. Deixa eu ver aqui. Diz que aqueles que durante 5 meses, ao primeiro sábado, se confessarem, receberem a comunhão, rezarem o terço e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos mistérios do rosário, a fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhes na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Então Nossa Senhora aqui nos dá um caminho seguro para a nossa salvação, a comunhão reparadora. 5 sábados, os primeiros sábados de cada mês, fazer a confissão. Aqui inicialmente ela pede no sábado, comungar, rezar o terço e meditar nos mistérios do rosário. É uma forma simples e Nossa Senhora promete nos dar todas as graças necessárias para a salvação na hora da morte. Depois, em 1926, 15 de fevereiro de 1926, ainda em Pontevedra, na Espanha, a irmã Lúcia, agora irmã, né, voltando da rua, ela tinha ido levar o lixo e encontrou um menino que ela já tinha visto antes ali, né, lembrou daquele menino, mas não sabia exatamente quem era ele. E ela fala ao menino: tens pedido o menino Jesus à tua mãe do céu? E a criança se volta para ela e diz: e tu, tens feito ou tens espalhado pelo mundo aquilo que a mãe do céu te pediu? E nisso aquele menino, ele aparece uma luz resplandecente ao redor dele e ela reconhece que era o menino Jesus. E aí a irmã Lúcia diz a ele: meu Jesus, tu bem sabes que o meu confessor me disse na carta que vos li, dizia que era preciso que aquela visão se repetisse, ou seja, a visão anterior, a que Nossa Senhora pede a comunhão reparadora, que houvesse fatos para que fosse acreditada, e a Madre Superiora só a espalhar esse fato nada podia. E o menino Jesus fala: é bem verdade que a Madre Superior só nada pode, mas com a minha graça pode tudo. E basta que o teu confessor te dê licença e a tua superior o diga, para que seja acreditado, até sem se saber a quem foi revelado. O meu confessor, a irmã Lúcia diz, meu confessor dizia na carta que essa devoção não fazia falta ao mundo, pois já havia muitas almas que vos recebiam nos primeiros sábados, em honra de Nossa Senhora e dos 15 mistérios do Rosário. E Jesus fala: é verdade, minha filha, muitas almas as começam, mas poucas as acabam, e as que o terminam é com o fim de receberem as graças que aí estão prometidas. Me agradam mais os que fizerem os 5 com fervor, com o fim de desagravar o coração da tua mãe do céu, que os que fizerem os 15 tíbios e indiferentes. Aí a irmã Lúcia fala uma realidade: meu Jesus, muitas almas têm dificuldade de se confessar no sábado, porque é difícil de encontrar um padre disponível no sábado. Tu permites que a confissão possa ser 8 dias antes,
E o menino Jesus diz que sim, pode ser até mais dias antes, desde que se esteja em estado de graça. E quando me receberem, que nessa confissão anterior tenham feito a intenção de com ela desgravar o coração de Maria. E se ela, a irmã Lúcia fala, e se elas se esquecerem de formar a intenção? Então, Jesus fala que na próxima confissão, então que seja dito, ó, eu estou confessando em reparação ao Imaculado Coração de Maria. E assim se encerra essa segunda aparição, agora do menino Jesus apenas. E a terceira aparição do ciclo cordimariano, a irmã Lúcia está em Tui, que é outra cidade da Espanha, outro convento, e a irmã Lúcia está em oração na capela à noite, e ela diz o seguinte: a única luz era a da lâmpada. De repente, iluminou-se toda a capela com uma luz sobrenatural, e sobre o altar apareceu uma cruz de luz que chegava até o teto. Se não me engano, essa luz que ela fala, a única luz era a lâmpada, acho que era a lâmpada do sacrário. Em uma luz mais clara, via-se na parte superior da cruz uma face de homem com o corpo até a cinta. Sobre o peito, uma pomba também de luz, e pregado na cruz o corpo de outro homem. Um pouco abaixo da cinta, suspenso no ar, via-se um cálice e uma hóstia grande, sobre o qual caíam algumas gotas de sangue que corriam pelas faces do crucificado e de uma ferida no peito. Escorregando pela hóstia, estas gotas caíam dentro do cálice. Sob o braço direito da cruz estava Nossa Senhora. Era Nossa Senhora de Fátima com seu Imaculado Coração. Na mão esquerda, sem espada nem rosas, mas com uma coroa de espinhos e chamas, com seu Imaculado Coração na mão. Sob o braço esquerdo, com letras grandes, como se fossem de água cristalina, que corressem para cima do altar, formavam estas palavras: graça e misericórdia. Compreendi que me era mostrado o mistério da Santíssima Trindade, e recebi luzes sobre este mistério que não me é permitido revelar. Depois Nossa Senhora me disse: é chegar no momento em que Deus pede para o Santo Padre fazer, em união com todos os bispos do mundo, a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração, prometendo salvá-la por este meio. São tantas as almas que a justiça de Deus condena por pecados contra mim cometidos, que venho pedir reparação. Sacrifica-te por esta intenção e ora. Dei conta disto ao meu confessor, que mandou escrever o que Nosso Senhor queria que se fizesse. Mais tarde, por meio de uma comunicação íntima, Nossa Senhora disse-me, queixando-se: não quiseram atender ao meu pedido. Como o rei da França, se arrependerão e farão, mas será tarde. A Rússia já terá espalhado seus erros pelo mundo, provocando guerras, perseguições à igreja. O Santo Padre terá muito que sofrer. E essa é a última aparição de Nossa Senhora, a irmã Lúcia. Nas aparições aqui, então, com a última aparição ali de Nossa Senhora no convento, onde a irmã Lúcia tem essa visão da Santíssima Trindade, ela compreende o mistério da Santíssima Trindade. Ali, então, se encerra o ciclo de aparições. Ali as coisas começam a vir à tona. A irmã Lúcia depois começa a publicar as partes do segredo, começa a escrever, começa a compartilhar. E aí, então, isso nos chega nos dias de hoje como a principal aparição de Nossa Senhora em Fátima, o principal fenômeno de Nossa Senhora, a principal marca de Nossa Senhora no século XX. Né? Justamente hoje, Nossa Senhora de Fátima, sem dúvida, é uma das principais devoções marianas. Né? É muito comum a gente ter igreja, capela, e até em casa a gente ter uma imagem, um santinho, por causa dessa devoção a Nossa Senhora de Fátima, ao Imaculado Coração. E, portanto, este grupo, este perfil aqui no Instagram e o grupo que nós temos no WhatsApp tem um único objetivo, que é ajudar as pessoas que desejam fazer aquilo que Nossa Senhora pediu. A consagração da Rússia foi feita agora pelo Papa Francisco, que foi excelente. Não foi quando Nossa Senhora pediu, né? Demorou mais, mas sem dúvida que esta consagração foi feita como Nossa Senhora pediu. Nós não vamos ter as mesmas graças do que se ela tivesse feito lá no início, lá nos anos 30, nos anos 40, ou nos anos 20, lá quando Nossa Senhora pediu novamente essa consagração da Rússia, mas sem dúvida que os frutos dessa consagração virão. Não como viriam antes, mas virão ainda esses frutos. E agora que a Rússia foi consagrada,
nós então precisamos fazer a nossa parte, fazer esses atos de reparação, de desagravo ao Imaculado Coração de Maria e ao Sagrado Coração de Jesus, e fazendo a comunhão reparadora. Então, sem ser agora nesse sábado, o outro sábado será o primeiro sábado de mês, o primeiro sábado de junho, e ali nós começaremos. Como Nossa Senhora disse, não tem nada de mais, não é nada de absurdo, é ir na missa no sábado, estar em estado de graça, fazer a confissão, né, se não tiver em estado de graça, fazer a confissão com o desejo, né, e falar ao confessor, ao padre, eu quero fazer essa confissão em reparação, né, e falar dos teus pecados, obviamente, mas com o objetivo de reparar o Imaculado Coração de Maria, de desagravar, participar da Santa Missa, rezar o terço e meditar os mistérios do Rosário. Não é nada demais, não é nada absurdo, qualquer católico consegue fazer isso. E, inclusive, aos que são de Porto Alegre, a gente já quer fazer o convite de participar da missa, aqueles que puderem e que quiserem, aqui na Nossa Senhora das Dores, aqui no centro de Porto Alegre, porque aqui, todos os sábados, às 8 horas da manhã, tem a missa votiva à Nossa Senhora. O sábado é o dia dedicado à Nossa Senhora. Pode ser na missa do sábado à noite? Pode ser, não tem problema algum. Mas esta missa do sábado de manhã é uma missa votiva à Nossa Senhora. É a missa do sábado mesmo, a liturgia do sábado. Se a gente for no sábado à noite, vai pegar a liturgia de domingo. Não tem problema, pode ser. Mas os que quiserem e que puderem, a gente vai fazer aqui na Igreja das Dores, e a gente vai fazer provavelmente ali depois da igreja, depois da missa, a gente vai fazer a transmissão dali mesmo do terço e da meditação do Rosário, aos que estiverem mais longe, aos que não puderem estar conosco, mas cada um pode fazer sozinho na sua igreja, na sua paróquia, na sua capela, enfim, na comunidade onde participa. Peço perdão, ficou bem mais longo do que eu gostaria, mas eu de fato me empolgo quando vou falar de Nossa Senhora. Uma excelente semana a todos, Deus nos abençoe, e que nós sigamos fazendo aquilo que Nossa Senhora nos pede, rezando o terço, principalmente, e fazendo atos de reparação. Os pequenos gestos que a gente pode fazer, pequenos sacrifícios em honra ao Imaculado Coração de Maria, em desagravo ao Imaculado Coração de Maria. Uma excelente semana a todos, fiquem com Deus.